Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Estou com um probleminha aqui para poder colocar o celular aqui, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Acho que eu vou ter que segurar. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um dia com Deus, momento com Deus. Iniciando o nosso dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Seja ricamente abençoado pelo Senhor Jesus nessa manhã. Manhãzinha gelada, fria, maravilhosa. Só temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido maravilhoso, Ele tem sido bom, Ele tem cuidado de nós, Ele tem provido tudo aquilo que a gente precisa. E eu peço a Ele nesse dia que Ele venha te abençoar poderosamente. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, eu te dou graças, meu Deus. Nós te damos graça nessa manhã, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso para conosco, Pai. Nós te agradecemos pelo que o Senhor é, pelo que Tu és, pelo que o Senhor tem realizado, pelo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Fica conosco nessa manhã, nos dá uma manhã de paz. Na verdade, nós te pedimos, Senhor, nos dá um dia de paz, um dia de vitórias, um dia na Tua presença, meu Deus. Seja em qual momento for que os Teus filhos estarão, meu Deus, assistindo essa live, que eles sejam ricamente abençoados, poderosamente abençoados, que eles venham desfrutar da Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus eu já te agradeço e fica conosco. Amém e amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tive um pequeno probleminha, quase não consigo firmar o celular aqui para fazer a transmissão, mas o Senhor tem estado conosco e vai dar tudo certo. Bom dia, bem-vindo, pastor Daniel, irmã auxiliadora, Cris, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler um texto que fica no livro de Mateus, no capítulo 18, e o verso de número 21. Aí nós vamos ler o verso de número 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão irá pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito de algo que é muito importante para as nossas vidas, que é o perdão. É algo que é difícil, mas que é extremamente necessário para as nossas vidas. E eu estava lendo a respeito, sobre o contexto, desse... Bem-vinda, irmã Ruth, paz do Senhor, que bom tê-la conosco nessa manhã. Então, e aí eu estava lendo, a respeito desse versículo, o contexto dele, por que essa pergunta, Porque essa pergunta de Pedro, porque assim, na verdade, a cultura judaica, ela é assim, perdoadora, Eles pregavam perdão. Só que, curiosamente, eles tinham um limite de perdão eu não sei se diário, mas assim, eles diziam que você devia perdoar, mas que esse perdão... Gente, tá dando para me ouvir? Tá? Porque a transmissão parece que tá meio ruim hoje, minha internet não tá muito boa, tá tranquilo? Amém? Glória a Deus. Então, estranhamente, eles tinham um limite de 3 vezes.
E aí, assim, quando Pedro pergunta, né, se... tá ótimo, né, graças a Deus. Pedro pergunta quantas vezes, então, nós temos que perdoar? Porque eu acredito que ele tinha observado, né, por estar ali caminhando com Jesus, acredito que ele tenha observado o agir do Senhor e visto que ele perdoava não só, já tinha ultrapassado, né, essa quantidade de vezes. E aí ele pergunta até 7, como se 7 vezes fosse muita coisa, muito que se perdoar. Eu peço perdão para os irmãos, porque eu já percebo na minha transmissão, assim, como se estivesse atrasando um pouco a minha voz, né? Mas vai dar certo em nome de Jesus. E aí, quando ele pergunta isso, Jesus vai e aumenta essa expectativa, né? Esse ordenamento. Não, você não deve perdoar até 7 vezes. Você deve perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus estava ali não só aumentando, mas dizendo assim que você precisa, nós precisamos perdoar, exercer o perdão ilimitadamente. E por que a gente deve perdoar? Por que nós devemos exercer o perdão? Porque é um ordenamento bíblico. É algo que, assim, nós como cristãos, né, se nós queremos seguir a palavra do Senhor, nós temos que fazer, então somente por obedecer, né? Porque é um ordenamento bíblico. Agora, assim, se é um ordenamento bíblico, por que é tão difícil perdoar? Por que será que é algo difícil de se fazer? Exercer a prática do perdão. Nós precisamos entender, queridos, que nas nossas vidas sempre vai haver situações de desavenças. Sempre vai haver desentendimentos, seja na nossa família, no trabalho, com nossos amigos, na igreja, porque nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, somos pessoas que pensamos diferente, temos opiniões, posicionamentos diferentes. Então, não é sempre que a gente vai concordar. O ideal seria, né? O mundo ideal, o maravilhoso seria se todos nós pensássemos igual, né? E não tivéssemos problema um com o outro. Mas não é isso que acontece, muito pelo contrário. Às vezes a gente passa por situações de desentendimentos que são mais corriqueiros, que são situações mais simples. Só que às vezes não, são problemas mais sérios, né? São pontos, são divergências, pontos de vistas que são assim inadmissíveis um para o outro. E aí o que acontece? Acontece que assim essas situações elas vão causando um problema e gerando desentendimento no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso convívio um com o outro. E a gente tem que entender assim que ao longo da nossa caminhada pessoas vão nos magoar, vão nos frustrar, vão nos ferir, nos trair, falar mal da gente, prejudicar de alguma forma. Infelizmente, queridos, infelizmente isso vai acontecer. E aí isso vai gerando um problema dentro de nós. E quando há um problema, o que a gente quer? A gente quer resolver, né? A gente quer solucionar. E aí de que forma que a gente soluciona? A nossa primeira reação é o rompimento com essa pessoa, né? Já que nós não concordamos, já que nós estamos nos desentendendo. Então, o que a gente quer fazer? Qual que é a nossa reação? É romper com essa pessoa, é parar de falar, é não querer olhar mais na cara da pessoa. Só, queridos, que assim, a verdade é que essa ideia de rompimento, ela é uma ideia equivocada. Ela é uma ideia errada, assim. Se eu romper com a pessoa, eu vou estar solucionando o problema e vai ficar tudo bem. É só já que a gente está divergindo, a gente está tendo problema, a gente não dá certo. E então é só eu parar de falar com ela que vai estar tudo certo. Só que essa é uma ideia errônea, equivocada da nossa parte. Porque assim, na nossa mente nós estamos rompendo. Mas quando a gente faz isso, quando a gente rompe com a pessoa, a gente para de falar, na verdade, a gente está tornando a pessoa cada vez mais próxima da gente, sem a gente perceber.
Aí, não, irmã Adriana, não é isso não. Se eu tô rompendo com a pessoa, se eu não quero saber dela, como é que eu tô me aproximando dela? Mas a grande verdade é essa, queridos. Se a gente rompe, a gente está aproximando mais a pessoa da gente. Porque a gente pode romper na fala, não conversamos mais com elas, a gente pode até bloquear redes sociais, né? Para não ter mais notícias, para não ver mais passando no seu feed. Mas esse comportamento pode fazer com que a gente alimente um sentimento tão ruim que vai crescendo de uma forma que aquela pessoa se torna a pessoa mais importante da sua vida, da nossa vida. E a gente nem percebe. A gente não percebe e não admite. A gente pensamos, né? A nossa mente vai assim, entendendo que eu estou distante, que nós estamos distantes daquela pessoa e que o problema que havia sido criado está resolvido. Só que, na verdade, quando a gente vai alimentando esse sentimento, aquilo dali vai crescendo dentro da gente e aquela pessoa vai se tornando, na verdade, mais importante do que a gente pensa para nós. Você sabia disso? Bem-vinda, Eliena, Luciana, Lulu, minha irmã. Seja bem-vinda, que bom ter vocês aqui nessa manhã. Estamos conversando acerca do perdão, que é algo tão difícil, mas um ordenamento que Jesus, né? Jesus deixou para que a gente cumpra, né? Esse princípio e não determinou assim um número de vezes não, porque quando ele fala 70 vezes 7, quando Pedro pergunta para ele, na verdade ele está dizendo que nós devemos perdoar sem limites. Mas aí é algo que é muito difícil da gente fazer. Porque nós convivemos com pessoas diferentes, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, mas nós não sabemos, essa é a verdade. E aí, quando acontece uma situação de desentendimento, a gente quer romper com a pessoa, achando que aquilo dali vai ser a solução para o nosso problema. Quando, na verdade, a gente pode estar criando um problema ainda maior. Por quê? Porque aquela pessoa ela vai estar conosco em todos os momentos, porque a gente está nutrindo aquele sentimento, aquele ódio, aquela raiva. E assim, o que a gente não entende é assim, o que a gente pensa, a mente da gente pensa que quando a gente nutre aquele sentimento de ódio, de raiva pela pessoa, que a gente não ama aquela pessoa, que a gente não gosta daquela pessoa. Só que o que a gente tem que entender é que o ódio, a raiva, não é o oposto do amor. Não é. Muito pelo contrário. Quando a gente sente raiva ou ódio da pessoa, a gente, na verdade, está demonstrando que se importa. Então, o contrário do amor, na verdade, é a indiferença. É quando a pessoa tanto faz como tanto fez para você. E aí sim você pode dizer que já não ama mais a pessoa, que você já não se importa mais com ela. Porque, de fato, você não se importa. Então, aquela pessoa se torna, assim, ainda mais importante para você, quando você está nutrindo esse sentimento. E aí aquele sentimento vai o quê? Vai roubando a sua alegria, vai te deixando uma pessoa triste, uma pessoa que só nutre pensamentos ruins e aquilo ali vai te aprisionando, vai crescendo dentro de você de uma forma que você nem percebe e vai se tornando uma grande prisão, essa que é a verdade. Então esse é o problema, de não perdoar. Esse é o problema de guardar mágoa, ressentimento, porque vai gerando um peso emocional muito difícil de carregar. Vai chegar um momento que a gente não consegue mais carregar e aquilo ali vai te paralisando, aquilo ali vai acabando com você e vai te deixando de uma forma até adoecida, vai te fazendo até adoecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esse é o grande risco, é um grande perigo que a gente corre quando a gente deixa de exercer o perdão. Então, sabe o que está acontecendo? Sabe o que na verdade acontece quando a gente age dessa forma, quando a gente permite que esse sentimento de mágoa, de ressentimento, na verdade é ressentimento, né? O que acontece? Tem uma frase que as pessoas usam que eu concordo com ela porque ela descreve bem
O que acontece quando a gente faz isso? É como se você estivesse tomando veneno, esperando que a pessoa morra. É isso que acontece, queridos. É você estar se alimentando ali, toda vez que você alimenta esse sentimento, você está, na verdade, tomando veneno e esperando que a pessoa morra. É muito sério isso, gente, é muito sério isso. E o problema é que quando nós estamos magoados dessa forma, vai gerando um trauma dentro de nós. Parece, ai gente, perdão, porque eu tô com o celular para lá e para cá, porque eu tenho muito hábito de gesticular, de ficar enquanto eu falo. Não consegui colocar o celular no tripé hoje, não sei o que aconteceu. E aí eu tô segurando o celular, por isso que eu tô colocando às vezes de um lado para o outro. Eu peço perdão por isso. Mas eu vou tentar deixar ele quietinho aqui. Então, o problema é que vai assim, além de gerar, não é só um sentimento que você sente e que passa. Na verdade, aquilo ali vai criando um trauma dentro de você. E aí, o que acontece? Parece que todo mundo que se aproxima de você vai agir igual. Você fica traumatizado com as pessoas, você não consegue confiar porque você acha que todo mundo vai te ferir. Você começa a comparar os relacionamentos, seja quem for que te feriu, se for o chefe no trabalho, se você mudar de trabalho, na sua mente, na nossa mente, o que vai acontecer? Aquele chefe também vai nos ferir. Se nós formos traídos em um relacionamento, se a gente tiver um outro relacionamento, tiver a oportunidade de ter um outro relacionamento, o que acontece? Aquela pessoa também vai nos ferir. É porque ela de fato vai nos ferir? Não, queridos, é porque nós estamos feridos. Nós estamos traumatizados, nós criamos, isso é um problema. É um problema que acarreta para a sua vida, que às vezes você vai precisar até de ajuda para poder vencer isso, para mudar isso na sua vida. Quando na verdade o que você precisa fazer está dentro de você mesmo. É você tomar simplesmente uma decisão. Porque perdoar não é um sentimento. Se você esperar para sentir, perdoar, você vai esperar sentado, você primeiro precisa, para que o perdão seja efetivo na sua vida, você precisa decidir perdoar. Então, é isso que acontece, nós vamos criando esse trauma, todo mundo que vai aparecer na nossa frente, aparece na nossa vida, é alguém que vai nos ferir, que vai nos machucar. Gente, isso é uma prisão. É uma prisão que a nossa mente fica ali aprisionada naquilo. Não tem como viver, queridos, não tem como você ter paz se você não consegue olhar para as pessoas com um olhar assim de confiança, dar um voto de confiança, dar um crédito para ela. E você não dá o crédito para ela não é porque ela não merece, é simplesmente porque há algo dentro de você que precisa ser tratado, que precisa ser curado. Então, eu pergunto para você, por que será que é tão difícil perdoar? Então, porque, queridos, na nossa cabeça, quando a gente decide perdoar alguém que a gente quer, porque nós somos servos do Senhor, filhos do Deus Todo-Poderoso, então, o Senhor que ordenou que nós perdoássemos ilimitadamente, então nós queremos fazer o quê? A vontade dele. E quando a gente entende que perdoar, na verdade, é uma decisão, aí a gente acha assim, agora sim, é mais fácil, eu decido perdoar. Eu sei que se eu perdoar, eu vou estar agradando ao Senhor. Mesmo assim, será que é fácil? Não, queridos, não é fácil. Porque na nossa mente a gente acha assim, que quando a gente decide perdoar alguém, se eu vou perdoar alguém, é como se eu estivesse concordando com o erro que a pessoa cometeu, com aquilo de errado. Se eu ceder, eu vou estar admitindo que o erro é meu. A nossa mente funciona dessa forma. Por isso que é tão difícil perdoar. Porque a impressão que dá é essa. Eu vou perdoar, e embora a gente queira viver assim o seguinte princípio, eu preciso perdoar às vezes mesmo quando eu estiver certa. Mesmo quando eu estiver certa, eu vou pedir perdão, vou dar o braço a torcer. Gente, mas há algo dentro da gente, a nossa mente, ela não funciona dessa forma. Ela não funciona dessa forma. Ela quer, o nosso eu quer estar sempre com a razão. E aí, quando você de fato está com a razão,
Você perdoar a pessoa que tá errada é difícil demais. É difícil demais. Porque a nossa mente assimila dessa forma. Assimila que se eu tô perdoando, tô liberando perdão para a pessoa, é como se eu tivesse dizendo que ela tá certa. Como se eu tivesse dizendo, continua fazendo isso comigo. É dessa forma que a nossa mente funciona. Só que é um pensamento equivocado, queridos. É muito equivocado esse pensamento. Não é nada disso, não é nada disso. E assim, o trágico é que geralmente quando nós queremos perdoar, vem alguém e ainda diz assim, deixa de ser besta, não perdoa não, porque olha só o que ela te fez, e ainda fica lembrando. Tem sempre alguém para fazer isso, tem sempre alguém. Às vezes você tá querendo só conversar, eu tô sentindo falta daquela pessoa, eu quero liberar o perdão, eu quero perdoar, eu quero ter de volta o convívio com ela, eu acho que eu vou passar por cima disso. Aí tem alguém para dizer assim, não faz isso não, olha o que ela te fez, aí vai enfatizar, vai fazer você lembrar o que você fez, vai remoer, sempre vai ter, querido, sempre vai ter alguém para fazer isso. E aí assim, a grande verdade é que assim, o perdão, nós precisamos entender uma coisa, o perdão, quando a gente libera perdão, ele é um grande presente, mas esse presente é para a pessoa que está perdoando. Se eu vou perdoar, o presente é para mim, o presente não é para a pessoa que está recebendo perdão, o presente é para nós mesmos. Nós precisamos assim entender que é uma atitude meio que egoísta. Eu perdoo porque eu penso em mim. Eu penso em mim, eu vou ficar melhor, eu vou estar bem, eu vou ficar bem. É por você que você deve perdoar. Porque quando você toma essa atitude, consequentemente, quando você acaba de fato perdoando a pessoa, aí sim, assim, você consegue ver como um presente para a pessoa. Mas, na verdade, a princípio, é um presente que você está doando para você, que você está dando para você. Porque tem a ver com liberdade. Liberdade. Quando você nutre esses pensamentos a respeito de alguém, você está aprisionado. Então, quando você libera o perdão, quando você decide perdoar, você se torna o quê? Livre. Então, tem a ver com ser livre, queridos. Viver, usufruir de liberdade. Eu quero ser livre, é isso que eu preciso determinar, que nós precisamos determinar nas nossas vidas. Eu quero ser livre, eu quero voltar a sorrir, eu quero pensar em outras coisas, eu quero ter novos relacionamentos, sem medo, sem peso do passado. Eu quero viver dessa forma. Então, você pensa mais em si do que no próximo. É você que precisa, é você que está sofrendo, é você que está nutrindo esse pensamento que te aprisionava. Porque quando você faz isso, quando você libera a pessoa, você acha que está liberando a pessoa, na verdade você está liberando a si mesmo. Você está se libertando. Então, entenda uma coisa. O perdão, ele faz bem para você. O perdão faz bem para você. E isso o inimigo não quer que você entenda. O inimigo não quer que você entenda. Ele quer que você pense que o que faz bem é você nutrir esse pensamento, é você não perdoar, porque a pessoa que agiu mal com você, ela não merece o perdão, porque você é melhor do que a pessoa. É isso que o inimigo quer que você pense, queridos, e não que você entenda que quando você perdoa, você está fazendo um bem para você, porque é você que vai ser livre disso, do mal que estava te aprisionando. Aleluia, Jesus. E quando nós estamos com esse sentimento, a impressão que nós temos é assim, é que nós estamos punindo a pessoa. É por isso que eu falei da frase, tomar veneno esperando que a pessoa morra. A gente acha que aquilo ali, no nosso subconsciente, a gente está ali punindo a pessoa, não perdoando. Já que ela não merece meu perdão, foi ela que errou, então eu não vou perdoar não. Como se fosse uma punição. E a pessoa, a gente acha que está punindo a pessoa e a pessoa não está nem aí. Na maioria das vezes é isso que acontece. A gente fica nutrindo esse sentimento, fica dessa forma, né? E aí acha que a pessoa que está sofrendo. Eu não perdoo porque ela não merece e ela está sofrendo, ela tem que sofrer mesmo.
E a pessoa às vezes não tá nem aí, não tá nem preocupada, tá lá vivendo feliz, alegre, satisfeita. E você tá aí sofrendo, você tá aí adoecendo, física, emocional e espiritualmente. E a gente precisa aprender que é dessa forma que acontece para tornar mais fácil o ato de perdoar, queridos. Porque é algo que é muito difícil, é algo que confronta a gente, confronta demais, porque mexe muito com o nosso ego. A gente não pode perder razão, a gente não pode perdoar porque a gente vai estar concordando com o erro que a pessoa cometeu contra nós. Não, misericórdia. Não, não é isso. Nós precisamos libertar, estarmos libertos. A nossa mente precisa se libertar. Então, eu quero encerrar nessa manhã te dizendo duas coisas que ajuda a gente a liberar o perdão. Primeiro você, que eu já falei, né? Que a gente está conversando sobre isso. Você perdoa, é entender que você perdoa para ser feliz. Você perdoa para ser feliz. Nós precisamos olhar para trás e discernir assim, teve algum momento, refletir, será se teve algum momento, alguma situação na nossa vida que eu deixei de ir em algum momento feliz, de viver algum momento feliz, porque tinha alguém lá que você não perdoou? Tinha alguém lá que você não queria que estivesse? Será, se a gente analisar assim, parar para pensar, será se tem alguém assim que, se tiver em tal lugar eu não vou? Será se quando eu recebo um convite eu pergunto, quem vai estar lá? Ou fulano vai estar lá? Já sou mais direto com isso. Será? A gente precisa refletir sobre isso, queridos, porque se a gente faz isso é porque nós não somos completamente felizes. Nós somos infelizes nessa situação que a nossa mente já vê, já enxerga como um momento de infelicidade. Se eu for estar ali e a pessoa for estar. Então, a gente precisa perdoar, liberar perdão. E o perdão verdadeiro é esse, que independente se você vai encontrar com a pessoa no mercado ou não, você não vai se sentir desconfortável. Porque não é que você vai esquecer o que ela fez, mas você vai lembrar do que ela fez e aquilo ali, para você não faz diferença alguma. Porque você fez o que? Perdoou. Precisamos aprender esse princípio. É um princípio, o ordenamento bíblico. E é uma bênção para as nossas vidas. E segundo, quem ora, queridos, quem ora pela pessoa não consegue odiá-la. Então, dobre o seu joelho e ore abençoando a pessoa. Não é fácil perdoar, não é fácil você dobrar o seu joelho, você orar, você abençoar aquela pessoa que na verdade você está querendo amaldiçoar. Não é fácil, queridos. Mas tudo que muda a nossa vida nunca vai ser fácil e nem confortável. Mas vai mudar a nossa vida, vai ser transformadora, nós vamos nos libertar e o Senhor vai, se alegrar. Você vai continuar vivendo, porque quando você não faz isso, querido, quando você descumpre um princípio bíblico, você pode achar que não, mas é um pecado. É um pecado e isso faz o quê? Nos distancia da presença do Senhor. Então entenda isso nessa manhã. Ore abençoando a pessoa. Peça para o Senhor para que ela seja feliz. Fala assim para o Senhor, ela não precisa nem se retratar mais comigo. Eu libero perdão, ela é livre e eu sou livre. Sou livre para continuar servindo ao Senhor, sendo feliz, vivendo a vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. É assim que o Senhor quer que nós vivamos, por isso que Ele deixou esse princípio tão poderoso, tão precioso, mas é difícil, tão difícil para a gente viver. Amém? Então eu quero só deixar uma frase que eu li a respeito do perdão e que eu anotei para não esquecer mais e que eu peço assim que você anote no seu coração nessa manhã. Amém? Diz assim, perdoar não é apenas libertar o erro do outro, mas principalmente libertar a si mesmo da prisão, da amargura e do ressentimento.
Aprenda a soltar as correntes do passado e permita que a paz floresça em seu coração. Amém? É o que eu desejo para mim e para a sua vida. Não só no dia de hoje, mas todos os dias. Porque todos os nossos dias têm que ser na presença do Senhor. E quando nós verdadeiramente estamos na presença do Senhor, a gente consegue, por mais difícil que seja, nós conseguimos liberar perdão. Amém? Então vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, meu Deus. Te damos graça porque o Senhor nos trouxe à memória esse princípio tão maravilhoso, Pai. Esse ordenamento. Quando o Senhor disse para Pedro que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós entendemos sim que nós devemos, Pai, praticar o perdão ilimitadamente. Nós precisamos aprender a perdoar o outro, independente da circunstância, em qualquer circunstância, quantas vezes forem necessárias, meu Deus. Mas é muito difícil e por isso nós reconhecemos isso diante de Ti nessa manhã e te pedimos, Senhor, nos ajuda, quebranta os nossos corações, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a sermos quebrantados de uma forma que nós não tenhamos dificuldade nenhuma de exercer a prática do perdão, Pai, porque nós queremos ser livres, nós queremos viver a vida abundante que o Senhor tem, o maravilhoso do Senhor todos os dias nas nossas vidas, Pai. Então nos ajuda, em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço por esse dia. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada a vocês que permaneceram aqui comigo. Eu vi que a Rosana entrou. Bom dia, minha querida líder, te amo demais. E sejam muito abençoados em nome de Jesus.